Qual a importância do Media Training na advocacia? É natural que um advogado que busca fortalecer sua reputação procure algumas inserções em veículos de comunicação estratégicos. Mas uma vez que você está diante de um jornalista, conduzir uma entrevista de maneira eficaz. E mais, como lidar com os novos canais de comunicação que exigem cuidados redobrados, que qualquer descuido pode gerar uma grande crise de imagem e até de reputação. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que é Media Training e como ele pode ser importante para qualquer advogado. Para debater esse tema aqui comigo, eu tenho o prazer de receber no Juridicast a Mariana Couto, que é uma experiente jornalista, comentarista da Globo e realiza media trainings e consultoria em comunicação. Mariana, que honra tê-la aqui no Juridicast. Eu que agradeço, principalmente para falar desse assunto que eu gosto tanto e acho tão importante a gente falar de como a comunicação, a boa comunicação faz toda a diferença, né? Bacana. E Mariana, o que é exatamente media training e como que ele se relaciona com a profissão dos advogados? Olha, eu acho que o media training, ele é essencial para qualquer pessoa, qualquer profissional que quer dar uma entrevista, que quer aparecer na mídia, na grande imprensa ou na imprensa especializada. O simples fato de você saber falar bem, se colocar numa reunião ou fazer palestras, isso não é o suficiente para você sair bem numa entrevista. Então, tem algumas dicas bem pontuais que podem ser dadas para fazer com que esse entrevistado se saia bem, para que ele aproveite bem aquela oportunidade da entrevista, para que ele não corra o risco de sair da entrevista dizendo assim, puxa, mas justamente o que eu queria falar não me perguntaram. Então, tem algumas dicas sim, para que você responda o que te perguntaram, mas também traga aquilo que é importante para você que seja dito. Tá, e como que uma comunicação eficiente com a imprensa, Mariana, pode beneficiar um advogado ou uma advogada? Eu acho que hoje em dia, ainda mais com a internet, com tantas redes sociais, quanto mais o seu nome, o nome do seu escritório tiver relevância até nas buscas do Google, maior a projeção desse advogada ou desse escritório e quanto maior a credibilidade daquele veículo, melhor. Por isso que tem muita gente aí querendo dar entrevista, são muitas fontes e quem está mais bem preparado vai conquistar melhores espaços. Então, para você, e na grande imprensa, a grande imprensa ainda tem uma importância muito grande, embora as pessoas pensem assim, mas eu já faço vídeos no meu Instagram, eu já faço vídeos nas minhas redes sociais, mas você sair em jornais relevantes, dar entrevista na televisão, além disso ter um alcance ainda muito maior, né? A gente diz que às vezes ninguém mais assiste TV. É verdade, as TVs ainda, as grandes e as TVs abertas, ainda têm uma bela audiência e muitas, mesmo que não tenham uma audiência tão grande, tem uma audiência muito qualificada também. Então, às vezes, você dá entrevista para determinado veículo, você está falando com um público específico que interessa para você falar. Então, você precisa estar bem preparado. É relevante, sim, ainda você ser a fonte dessa imprensa de credibilidade, porque a partir do momento que o seu nome está vinculado a essas reportagens importantes, que repercutem vários assuntos, isso, como eu disse, ganha uma relevância para o seu escritório. Mas se você não está acompanhando isso, outros escritórios estão aparecendo e vão ganhando mais visibilidade. Bacana. E Mariana, na sua experiência, quais são os desafios mais comuns que os advogados enfrentam ao lidar com a mídia? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que entender o que é um assunto de relevância jornalística, que é totalmente diferente de uma publicidade. Então, às vezes, a expectativa é que falem algo específico do seu escritório, até num tom de propaganda, e isso a grande imprensa não vai fazer. Em primeiro lugar, entender que a imprensa vai pensar no público, no serviço que ela está prestando. Então, assim, o que tem de interessante nessa pauta que esse advogado está me oferecendo, que é interessante para o meu público? De que maneira que ele também tem que fazer esse discurso, essa entrevista, para que alcance a maioria das pessoas, para que ele não use uma linguagem muito jurídica, né, o juridiquês que a gente fala. Eu procuro dizer, evita entrevista. Todo mundo sabe que você é bom, que você entende do assunto, você não precisa falar no juridiquês, evitar termos em inglês, porque às vezes até podem soar arrogantes e afinal tem muita gente que não entende o que você quer dizer. Numa entrevista é importante ser didático, sem vergonha de ser didático. Mas assim,
assim, essa oportunidade da entrevista é muito interessante, eu acho, para o advogado poder se expor suas ideias, expor o seu trabalho. É uma troca. Para o jornalista é importante porque é um serviço que ele presta quando ele tem informação de qualidade, e para aquele advogado ele se tornar uma referência faz com que ele fortaleça o próprio nome. E você falou uma coisa de ser relevante jornalisticamente, uma coisa que eu noto, Mariana, que às vezes também o advogado está muito preocupado com a matéria jurídica, né, estritamente jurídica, e que eventualmente para o grande público aquilo não interessa, né? Exato. Eu acho que, claro, quando você agenda uma entrevista, você também tem que saber falar de acordo com aquele veículo que vai te entrevistar. Mas pensando que hoje em dia, qualquer entrevista, na hora que ela está na rede, ela pode alcançar qualquer pessoa. Sim. Por isso que não ter medo de ser didático. Mas, claro, se você vai fazer uma matéria mais voltada para empresas, então você vai usar um discurso pensando em quem você quer atingir com isso. São empresários? Ou você quer falar com a população em geral para prestar um serviço sobre direitos do consumidor? Depende muito da área também na questão jurídica. Se você vai falar de coisas mais específicas do direito digital, é legal você traduzir os termos, porque nem todo mundo sabe o que é cyberbullying, cyberataque. Ter esse cuidado de se fazer entender. E a principal dica para uma entrevista, já explicando que é diferente de uma palestra, de um webinar, de uma reunião mesmo, preste atenção no que estão te perguntando. Em primeiro lugar, responder aquilo que o seu interlocutor te pergunta. Qual que é a diferença? É que numa entrevista existe um interlocutor. Então, responder o que está sendo perguntado e, claro, saber que como você que domina o assunto, você pode trazer outros elementos, até para ajudar o seu interlocutor nessa conversa. A entrevista é uma conversa. E tomando cuidado também para deixar o interlocutor fazer uma pergunta. Se eu começo a falar aqui sem ponto de corte, eu não te dou a oportunidade de me fazer perguntas. Sim. Né? Então eu preciso dar alguns pontos para ver, puxa, agora vamos ver o que ele quer me perguntar. Para ter uma troca, né? Uhum. E Mariana, uma dúvida que eu vejo bastante comum entre advogados é: quem que no escritório deve fazer o media training? Eu acho que todas as pessoas que têm um potencial para serem porta-vozes. Tá. E na parte prática, porque na parte, o media training normalmente é um treinamento que ele tem uma parte de conteúdo, que daí acho que é importante para todo mundo da empresa, porque a partir do momento que você explica melhor o que é a relação com a imprensa, o que é notícia, o que é de interesse público, como é que se faz isso até para oferecer uma reportagem, quando todo mundo entende o que é isso, a própria equipe fica muito mais unificada no discurso. O discurso fica unificado e todos podem se ajudar. Então, mesmo aquele que não está na linha de frente para ser um porta-voz, ele pode falar, puxa, olha isso aqui que saiu no jornal, isso aqui pode ser uma matéria para a gente participar. Então, eu acho que é importante que a equipe toda participe, pelo menos da parte teórica, para entender o que é esse relacionamento com a imprensa e não confundir a imprensa com todos os tipos de mídia, que hoje tem de tudo, né? Mas eu estou falando de jornalistas. Então, entender como isso funciona. E na parte prática, que é o aprender a dar uma entrevista, aí essa sim pode ficar mais focada naqueles que eventualmente vão ter contato com o jornalista. E eu gosto muito de dizer, Leandro, que às vezes tem gente que fala assim, mas media training é um trabalho para fazer o entrevistado enganar o repórter. Eu digo que não. Eu acho que quando você treina alguém para falar bem, você está ajudando o repórter também. É muito melhor para o repórter ele ter um entrevistado preparado, que fala bem, que vai trazer um bom conteúdo, do que ele entrevistar alguém que não vai render, como a gente diz, né? Porque eu já passei por isso como repórter várias vezes, de ter pessoas que, por mais que elas tenham informação, se ela não consegue se expressar de uma maneira clara e objetiva, a entrevista não rende. Aí como é que você utiliza, principalmente se você for utilizar o áudio ou a imagem, né, para TV ou para a rádio. Então, quanto melhor preparado o entrevistado tiver, é melhor para todo mundo, para quem está dando e para quem está fazendo a entrevista. E depois para quem vai consumir esse conteúdo, né? Com certeza, principalmente, né, que eu acho que a principal preocupação tem que ser com quem vai receber essa informação. E Mariana, uma outra questão que eu vejo bastante, né, no meio jurídico é: fazer media training é apenas para advogados das grandes bancas ou um escritório de porte médio até pequeno também deveria se preocupar com isso? Eu acho que é um investimento. Tá. Ele está bem preparado e uma coisa vai puxando a outra. Então, primeiro, estar bem preparado para uma entrevista, porque
porque o que acontece? Se você vai dar uma entrevista para um veículo grande, relevante, e você não está bem preparado e não fica boa, não vão te chamar de novo. Sim, você perde a oportunidade. Aquele lá não, sei lá, ele gagueja muito, ele não é claro, ele é prolixo, ele não responde a pergunta. Digamos que você já queima o filme e um veículo conversa com o outro e fala, esse aqui não fala bem. Aí dançou. Então, o primeiro passo, esteja bem preparado desde a sua primeira entrevista. E para ganhar confiança, o ideal é que no começo você até fale com veículos menores, que você comece dando entrevista mais para jornais, sites, podcast, rádio. Até eu costumo dizer que a situação extrema é uma entrevista ao vivo numa grande emissora de TV. Aí, para chegar nesse ponto, você tem que estar muito seguro, justamente para não se queimar. Né? Então, mesmo os menores, se ele está bem preparado, e o contrário também acontece, você vai lá dar a sua entrevista para determinado jornalista, você se saiu bem, sempre que aquele jornalista precisar daquele assunto ou do assunto que você domina, podem ser vários assuntos, ele vai te chamar novamente. E daí é legal, porque é uma relação que você vai criando com esse veículo, com esse jornalista, de longo prazo, de confiança. Então, quando o jornalista precisar, ele vai lembrar de você para ajudar ele numa matéria, e você vai criando aquela relação também de procurar aquele jornalista quando você tem algo para propor. Nem sempre o jornalista vai se interessar. Lembrando que, para o jornalista, o principal é perguntar qual o interesse do meu público neste assunto. Ele não vai fazer para agradar você, ele vai fazer em primeiro lugar para agradar o público. E eu acho que esse é um grande ponto que eu noto no mercado jurídico, que muitas vezes os advogados estão muito preocupados com a matéria jurídica e deixa de lado o que o público, no fim, né, gostaria de saber, né, sobre aquela matéria. E aí fica na discussão estritamente técnica, que eventualmente na tecnicidade pode ser interessante, mas que para o grande público eventualmente não atrai, né? Daí é pensar quais são os seus objetivos. Porque a gente sabe que tem os veículos especializados no ramo jurídico, você pode estar em todos, sabendo que, claro, às vezes é mais interessante, e tem assuntos que são mais técnicos mesmo. Então, isso aqui é interessante eu estar num veículo especializado. E às vezes você pensa, mas esse assunto é um assunto que não é tão interessante para o meu escritório abordar. Ok, mas se você ajudar o jornalista da grande imprensa nesse assunto, será que não é bom para o relacionamento? Porque daí, da próxima vez, quando o assunto for um assunto que te interessa mais, ele vai lembrar de você? Porque tudo é relacionamento também. Então, você vai criando esse relacionamento com o veículo, com a empresa, de confiança acima de tudo. Você dando informações relevantes, informações corretas, jamais chutar numa entrevista, né? Jamais falar sobre algo que não é do seu domínio. Então, também perguntar, bom, eu estou preparado para essa entrevista? Esse é um assunto que eu domino e eu vou realmente, vai ser bom para mim, vai ser bom para as outras pessoas, para os interlocutores. E daí tem várias coisas que você também se prepara para dar entrevista, inclusive para evitar que o encaminhamento errado te prejudique. Às vezes não vale a pena dar entrevista, a gente tem que se perguntar, em primeiro lugar, vale a pena eu dar essa entrevista? É interessante? Esse é um bom questionamento. E a propósito, Mariana, no seu entendimento, quais são as habilidades que um advogado ou uma advogada eles podem desenvolver por meio do media training? Em primeiro lugar, todo mundo tem que estar bem informado. Você tem que ter o conteúdo, né? Da sua área, principalmente. Então, você tem que saber quais são as últimas notícias dessa área, quais são as novidades, dominar aquele assunto da sua área. Mas você tem que estar bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo também. Então, tem que ler os jornais, tem que ler os portais, tem que saber o que realmente está acontecendo. Claro que quando a entrevista ela é combinada, normalmente não se combina as perguntas. Às vezes tem gente que fala assim, pede para me mandar as perguntas antes. Não, nem sempre o veículo vai te mandar perguntas antes. Às vezes as perguntas, eu sou uma repórter que eu faço muito na hora, ou às vezes a gente até combina, mas em razão da conversa vai mudando esse caminho. Vai seguindo um caminho diferente, né, no meio. Bem, né? E tudo bem, mudando esse caminho. Então, eu acho que você tem que estar bem informado, até para isso. De repente, principalmente se é uma entrevista ao vivo, que pode acontecer uma pergunta que não estava combinada ali, e de repente a gente está aqui falando sobre media training, mas está acontecendo uma guerra e você resolve me perguntar o que eu acho da guerra. Puxa, o que será que eu responderia nessa situação? Então, a gente tem que estar preparado para coisas que fogem ao nosso alcance. Isso é o que a gente fala também um pouco de controle
de crise, né? Até onde eu posso ir. Até para entender que muitas vezes não tem problema você virar e falar, olha, sobre isso eu não tenho informação, sobre isso eu não tenho um posicionamento. É melhor você também, às vezes não, né? É melhor a sinceridade e a honestidade do que qualquer chute, ou você tentar também comentar algo que você não tem tanta segurança. Então, tudo bem você até demonstrar, ó, até aqui é a minha área, a partir daqui não é. E fica uma entrevista honesta. É melhor ser honesto do que você acabar chutando ou falar alguma coisa que depois você vai se arrepender. Sobretudo num cenário, né, Mariana, que hoje é muito fácil as pessoas checarem informações, né? Enquanto às vezes o entrevistado tá dando uma opinião que eventualmente não é precisa, alguém já pode ir no Google e validar, né, aquela informação. E quem vai no Google validar também tem que saber onde está validando. Está validando, exato. Vai lá e ainda... Certamente. E Mariana, eu sei que você já deu várias dicas aqui ao longo da nossa conversa, mas para o nosso ouvinte que chegou até aqui, no seu entendimento, quais são as melhores práticas para um advogado se comunicar com os jornalistas? Bom, em primeiro lugar, a escuta. Quando a gente na entrevista, a gente pensa muito o que eu vou falar, fica muito preocupado com isso, se prepara, mas, em primeiro lugar, escute o que, como eu disse lá no começo, você tem que responder o que estão te perguntando. A relação com o jornalista, entender que é uma relação profissional e de troca. Então, você, ao mesmo tempo que você colabora com ele numa reportagem, num segundo momento, como eu disse, tem algum assunto que é importante para você, que esteja em evidência, você vai oferecer para o jornalista, e entender também que muitas vezes é da oportunidade do momento. Então, tem advogado que vai pensar, puxa, mas essa minha matéria, esse meu assunto tinha que estar amanhã na manchete do jornal, e não está. Mas, poxa, é uma semana, como eu disse, que a gente está em guerra, então o assunto principal vai ser a guerra. Então, às vezes eu brinco que a gente tem que estar muito bem preparado, mas contar com a sorte de ser uma semana, esse assunto aqui, puxa, esse assunto o repórter gostou, vai dar um belo destaque. Às vezes você dá uma entrevista enorme, sai só uma notinha, você fica frustrado. Então, também tem que aprender a lidar com essa frustração. Ou de entender que, nossa, eu podia ter dado entrevista aqui, entrevistaram o outro advogado, não me entrevistaram, mas a imprensa também gosta de variar. Aí tem de tudo, sabe? Depende muito do veículo. Tem veículo que gosta de chamar mais de uma vez a mesma pessoa, tem veículo que se chama uma pessoa hoje, vai chamar novamente daqui a 1 ou 2 meses. Então, entender também como cada veículo funciona. Legal. E, Mariana, quais são os erros comuns que os advogados devem evitar ao falar com a mídia? Usar uma linguagem muito difícil, muito técnica, jurídica, ou termos em inglês, isso eu digo, evite. E se eventualmente você usou o termo, você explica o que é. Às vezes é tão comum que você quer usar, mas aí explica, porque daí você até ajuda nesse letramento jurídico, digamos. Então, você usa um inglês ou um termo técnico, você explica o que isso quer dizer. Justamente pensando que não é todo mundo que trabalha nessa área e que vai entender o que está sendo dito. E responder aquilo que está sendo perguntado, isso eu repito muitas vezes, porque você pode ouvir algumas entrevistas como tem gente que não responde aquilo que está sendo perguntado, aí fica ruim até para você. Fugir muito do assunto, às vezes você começa a dar uma resposta objetiva, aí, puxa, você lembra de uma história, começa a contar uma história, isso não cabe numa entrevista, porque normalmente também a entrevista ela tem tempo marcado, né? Quando a gente começou, você me falou, a gente vai gravar meia hora, então eu tenho que ter a minha cabeça pensando que não dá para eu sair falando, porque não vai dar tempo de falar de tudo. Então, entender o tempo, o que cabe dentro daquela entrevista. Muito cuidado para não parecer arrogante. Às vezes tem gente que, nessa ânsia de querer mostrar que sabe muito do assunto, pode passar uma imagem arrogante e que daí isso também pode prejudicar para ser chamado mais vezes. Demonstrar que você não estava dominando o assunto e ficou tentando dar um jeitinho ali de enganar. Então, até para o próprio escritório decidir, bom, sobre esse tema, quem é o porta-voz indicado para falar? Porque se aquele que é o que está por dentro do assunto não puder falar, será que outro, ao falar, não vai se expor demais? Então, você precisa estudar. Você estuda antes de dar entrevista, entendendo que é isso. Você não vai dominar, não, vamos combinar que ele só vai me perguntar isso. É muito difícil esse tipo de... E outra coisa, jamais faça
faça, isso eu falo para todo mundo, jamais diga, me manda, se for matéria escrita, ou me manda a matéria antes para eu ver como você escreveu. Nunca peça isso, pega super mal com o jornalista. Olha só, uma boa dica. Olha, uma coisa que eu digo da importância de cada palavra também num discurso. Às vezes seu discurso está ótimo, uma palavra mal colocada destrói o discurso inteiro. Então precisa tomar cuidado com esse uso das palavras. Então, por que eu disse isso? Porque o que você pode fazer no final é se colocar à disposição. É dizer, olha, na hora que você for terminar a sua matéria, se você tiver alguma dúvida, eu estou à sua disposição, me liga. Porque daí pode partir do próprio repórter. Até tem repórteres que gostam de enviar o texto, né? Tem muitos termos jurídicos, até para ele não cometer nenhum erro. Mas essa iniciativa tem que partir do repórter, não pode ser um pedido do entrevistado ou uma imposição do entrevistado. Me manda antes para eu ver como ficou. Pega muito mal. Então se coloca à disposição, mas não pede para te mandar antes. E quando eu digo o poder de cada palavra, como a gente coloca, né? Vou dar um exemplo simples e também na maneira como você se coloca na entrevista. Mas, por exemplo, se você fala, a chance de fulano morrer é enorme. Chance é uma palavra positiva. Então, não cabe usar essa palavra ali. Qual seria a palavra melhor? O risco. O risco da pessoa morrer é enorme. Não é a chance que é enorme. Então, entender mesmo onde você vai colocar cada palavra para não ficar um discurso que não é tão objetivo, como eu disse. E daí é um trabalho que cabe muito a fonoaudiólogos maravilhosos e maravilhosas que fazem muito esse trabalho também, de preparar o entrevistado para dar uma entrevista e saber colocar a entonação da voz, saber como que vai articular, porque é isso, se você também não se prepara nessa parte de estrutura, tem a estrutura do conteúdo e tem a estrutura da forma. Então, vale a pena buscar a ajuda de um fonoaudiólogo para entender se você tem essa boa articulação que está sendo bem escutada, se a sua voz tem um tom bom, se você consegue fazer o seu discurso ser um discurso que prende a atenção das pessoas. Tem recursos para desenvolver isso. Então, um exemplo simples, você vai falar a palavra lentamente. Você não vai dizer, ele foi lá lentamente. Você vai dizer, ele foi lá lentamente. E o rapidamente, você não vai dizer, ele foi lá rapidamente. Você vai falar, ele foi lá rapidamente. Então, a palavra tem que ser coerente com a forma. E tem dicas, assim, muito pontuais que são feitas num treinamento que a mudança é num dia, sabe? Ela começa de um jeito, ela já termina com muita informação para aplicar. E daí é treino, viu, Leandro? Assim, aí você tem que botar a cara para bater, como a gente diz. Sim. Fez o treinamento, vamos praticar. Dá para praticar com o celular em casa? Dá, mas o melhor treino é ir dando entrevista, porque daí você vai criando uma prática e vai notando melhora a cada entrevista. Se assistir também ajuda muito. Cada entrevista que você dá, volta, assiste, vê o que foi bem, o que não foi tão bem, ter essa visão sobre o seu desempenho, essa avaliação, autoavaliação. Bem legal. E Mariana, como é que fica a importância do media training em um cenário que os veículos de comunicação, né, de imprensa, estão cada vez mais com redações enxutas, né? Isso impacta? Sim, muito interessante a sua pergunta, porque cada vez mais o entrevistado, até para garantir esse espaço, pode ser um grande colaborador. Então, como que eu posso facilitar a vida desse jornalista que está sobrecarregado, e eu sei que está, porque eu estou nos dois lados do balcão, sim, como a gente diz, e é isso, as redações estão enxutas, as pessoas acumulam funções, então, quanto mais esse entrevistado puder facilitar, mais esse jornalista vai poder contar com ele. Então, isso desde, por exemplo, vou mandar, tá bom, você precisa dessa informação, eu vou te mandar um vídeo no WhatsApp, e daí você grava um vídeo no WhatsApp, que o jornalista, dependendo do veículo dele, vai usar aquele vídeo, se for, né, nas redes, ou às vezes até na TV. Hoje em dia até TVs pedem, olha, eu tenho essas 3 perguntas, o advogado pode responder no WhatsApp, olhando para a câmera. Então também saber gravar com o próprio celular, lembrando que para a TV é sempre na horizontal que você vai gravar, olhando para a câmera, com a câmera na altura
altura dos seus olhos, uma boa iluminação. Às vezes a entrevista vai ser por e-mail, às vezes vai ser por áudio, no WhatsApp também. Então, tem vários formatos que podem facilitar a vida de todo mundo, na verdade. Tendo um conteúdo de qualidade, acho que estar aberto a colaborar dessa maneira é muito bom, né? Mesmo falar, puxa, mas ele não vai me ligar, mas a equipe de reportagem não vai vir até aqui. Não, os tempos mudaram, tem outros recursos. Sim. E tudo bem, e é bom, vamos ver como que a gente aproveita isso. Mariana, nosso papo tá muito bom, mas a gente tá caminhando pro final e pra gente fechar aqui o episódio, qual o papel do Media Training no contexto em que as redes sociais, elas ganham, né, cada vez mais relevância? A grande mídia tem seu papel questionado. Eu, como jornalista, tenho que defender a grande mídia e os jornalistas profissionais. Então, eu acho que apesar de ter 1000 caminhos, redes sociais, tal, ainda faz muita diferença você ter o seu nome na grande imprensa como fonte e referência, sim. E acho que as duas coisas podem caminhar juntas. Tomar muito cuidado, e daí isso vale para todo mundo, com o que é uma rede social particular e o que é uma rede social profissional, sabendo que também o que você põe no particular muitas vezes pode vazar e te prejudicar no profissional. Então, a gente precisa ter esse monitoramento. O que eu vou colocar como um perfil profissional, um perfil pessoal, mas que sejam coerentes também, porque eu não posso ter um discurso lá no profissional e ser outra pessoa no pessoal. Então, tem que ter essa coerência, evitar exposições demais, principalmente para não se prejudicar com isso, mas entender que uma coisa é dar entrevista, sim, para veículos relevantes e muitas vezes se questionar. Tem veículo que vale a pena, não vale a pena, são sérios, não são sérios, para você não cair numa roubada aí. Mas quando você está bem preparado para dar uma entrevista e vai treinando, cada vez mais você vê que você vai tendo uma facilidade de se expressar. Então é isso, não adianta só você ter informação, você saber do que se trata, se você não souber expressar isso. Isso é treino. Então, quanto mais você treina e se expressa bem em entrevista, você vai passar a se expressar bem se você gosta de gravar vídeos para suas redes, se você gosta ou até mesmo para se colocar em reuniões de trabalho. Essa coisa de desenvolver a boa comunicação é ótimo para tudo na vida. Às vezes até no seu relacionamento você vai começar a se colocar de uma maneira mais clara e pode melhorar os relacionamentos com amigos, relacionamentos amorosos. Eu acho que comunicação é a base de muita coisa na vida. Com certeza. Muito bom, Mariana. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Juridicast e já deixo meu convite para você voltar mais vezes, tá bom? Eu que agradeço a sua oportunidade. É realmente um assunto que eu gosto muito, eu me empolgo muito para falar e acabo falando demais até. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e avalie o Juridicast, no Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador da sua preferência. E lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.